Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em dois termos que aparecem muito no trabalho: insalubridade e periculosidade. É, muita gente já ouviu falar, né? Com certeza, são bem comuns. Pois é, mas assim, entender a diferença real entre eles nem sempre é tão simples. A nossa ideia aqui é destrinchar isso, sabe? Com base no material que a gente recebeu. Focando no que importa para quem emprega e para quem trabalha, né? Exato. Afinal, são compensações, um dinheiro a mais por lidar com condições que podem afetar a saúde ou até a vida da pessoa. Isso mesmo. Ok, então vamos lá. Começando pela periculosidade. O que exatamente torna uma atividade perigosa nesse sentido? Soa bem impactante. E é mesmo. Periculosidade, olha, tem a ver com atividades que colocam o trabalhador num risco de vida, assim, imediato, sabe? Ou de um dano físico muito sério na hora. Tipo o quê, por exemplo? Pensa em quem mexe direto com explosivos, inflamáveis, ou trabalha com eletricidade de alta tensão. Mas não é só isso, viu? Entra também o pessoal de segurança, segurança patrimonial ou pessoal, por causa do risco de assalto, de violência, Ah, claro. e até quem usa moto para trabalhar o dia inteiro na rua, ou agente de trânsito. A lei, tipo o artigo 193 da CLT e a NR16, que é uma norma do governo, elas detalham bem essas situações. E tem aquela história da exposição ser permanente. Isso quer dizer o que exatamente? Não basta acontecer de vez em quando. Exato, não pode ser algo esporádico, assim, e eventual. Tem que ser parte da rotina do trabalho, sabe? O risco tem que estar ali presente, de forma contínua ou, pelo menos, intermitente durante a jornada. Entendi. Se essa condição é confirmada, aí o adicional é fixo, 30%. E é 30% sobre o salário base, aquele que está na carteira, sem contar bônus, essas coisas. Certo, 30% sobre o base. Isso. E um ponto importante. Mesmo que use EPI, o equipamento de proteção, se o risco da atividade em si não for totalmente eliminado, o direito ao adicional pode continuar existindo. Ok, ficou claro. Risco de vida na hora, exposição que faz parte do trabalho, 30%, sobre o salário base. E a insalubridade? Onde ela entra nisso tudo? Parece diferente, né? Totalmente diferente. A insalubridade ela foca na saúde, mas não no risco imediato. É mais a médio e longo prazo, sabe? É o risco que vem da exposição repetida a agentes que vão prejudicando a saúde aos poucos. Ah, Isso acontece quando a exposição a esses agentes ultrapassa os limites que a lei considera toleráveis. A gente está falando de agentes físicos, como barulho muito alto. Exato, ruído constante acima do limite, calor ou frio extremos, vibração. Tem também os agentes químicos, poeiras tipo sílica que causam doença no pulmão, gases tóxicos, névoas. e ainda os agentes biológicos. Aí entra o pessoal que trabalha em hospital, laboratório, com risco de contato com vírus, bactérias. A NR15, que é outra norma, lista tudo isso e os limites de cada um. Ah, então aqui o cálculo da compensação também muda, né? Não é um valor fixo como na periculosidade. Não, não é. A insalubridade tem graus. Mínimo, que dá 10%, médio, 20% e o máximo 40%. Nossa, varia bastante. Varia. E esses percentuais, na grande maioria dos casos, são calculados sobre o salário mínimo que está valendo na região. Sobre o mínimo, Isso, não sobre o salário da pessoa. normalmente sobre o mínimo. Mas, é bom falar, às vezes um acordo ou convenção coletiva da categoria consegue que seja calculado sobre o salário base. Aí pode ser melhor para o trabalhador, né? Com certeza. E para definir o grau e se tem direito mesmo, precisa de uma perícia. Um técnico vai lá no local de trabalho, mede quanto daquele agente nocivo tem no ambiente, quanto tempo a pessoa fica exposta, Entendi. precisa de avaliação técnica. Então o contraste é bem nítido. Periculosidade é o risco súbito à vida. Insalubridade é o desgaste da saúde com o tempo. Exatamente. E tem uma dúvida que sempre surge. E se a pessoa está exposta aos dois riscos? Trabalha num lugar perigoso e insalubre ao mesmo tempo. Recebe os dois adicionais? Ah, essa é clássica. Mas a resposta é não.
O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, já pacificou isso. Não pode acumular os dois. Não pode. Mesmo sendo riscos diferentes. Não pode. Se o trabalhador está nas duas situações, perigosa e insalubre, ele vai ter que escolher um dos dois adicionais para receber. E como escolhe? Geralmente, ele vai optar pelo que der um valor maior no bolso, né? O que for financeiramente mais vantajoso. A lógica por trás é meio complexa, mas a ideia é compensar o risco principal, sem pagar duas vezes pela mesma exposição geral a condições ruins. Faz sentido pensando assim. E levando tudo isso para a prática, o que fica de mensagem principal para as empresas e para os trabalhadores? Olha, para a empresa, a responsabilidade é grande. Primeiro tem que identificar e avaliar esses riscos direitinho, geralmente com laudos técnicos, tipo LTCAT. Segundo, e talvez o mais importante, tem que agir para eliminar ou pelo menos diminuir esses riscos lá na fonte. Não é só pagar o adicional, é investir em segurança, dar EPI bom, treinar o pessoal direto e, claro, pagar o adicional certinho quando for devido. E para o trabalhador? Para o trabalhador, o principal é se cuidar e colaborar. Usar o EPI do jeito certo sempre, seguir as normas de segurança que a empresa passa, participar dos treinamentos e, muito importante, avisar se perceber algum risco que não está sendo controlado. É uma parceria, né? Para prevenir. Perfeito. Então, resumindo bem rápido, periculosidade é risco direto à vida, adicional fixo de 30% no salário base. Insalubridade é dano à saúde com o tempo, por agentes nocivos, com adicionais de 10%, 20% ou 40%, geralmente sobre o salário mínimo. E não dá para juntar os dois, tem que escolher o melhor. Exato. É isso aí. E sabe, pensando em tudo isso que a gente conversou, fica uma reflexão, né? Qual? Para além de cumprir a lei, de pagar o adicional, qual seria o impacto real para todo mundo se o foco principal das empresas mudasse mesmo? Se em vez de só compensar o risco, elas investissem pesado para prevenir de verdade, para eliminar ou diminuir muito essas condições perigosas e insalubres lá na origem. Interessante. Como isso poderia mudar não só a segurança, a saúde, mas talvez a cultura da empresa, a produtividade, a imagem dela, no longo prazo. Fica aí para a gente pensar. Siga os canais do Manual da Manutenção nas redes sociais e não deixe de compartilhar. Obrigado!